Olá, estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar daqueles combinados. Se você precisar sair de casa, use máscara. E como a professora Viviane sempre fala, cobre o nariz e a boca. Lave sempre suas mãos e procure um lugar bem confortável para você assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E quais materiais nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de cor ou canetinho que você tiver por aí, borracha e lápis de escrever. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? E daí já pegou o seu material? E hoje nós vamos começar de uma maneira bem diferente. Nós vamos assistir um vídeo com as atividades dos estudantes, o que fizeram no primeiro trimestre, certo? Nessas atividades, nesse vídeo, vai aparecer dos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, que são os anos que eu dou aula, certo? Preste bastante atenção aí, que você vai gostar muito de ver os seus colegas com as atividades deles, que ficaram bem bonitas, certo?
legal, né, ver as atividades dos colegas e parabéns a todos os estudantes. As atividades estão bem lindas e feitas com muito capricho. Continuem assim, assistindo às aulas e fazendo as atividades com muita atenção. Mas vamos lá para a nossa aula. E como já começamos de uma maneira diferente, vai ser diferente de novo. A aula 12 é uma aula de revisão das aulas anteriores, que tiveram como temas: aula 7, família; aula 8, escola; aula 9, escola também; aula 10, moradias; aula 11, identidade da criança, comunidade. Então, pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 12, História, revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? E vamos continuar? E a Vivi veio nos lembrar de um recadinho bem importante. As pessoas se unem por laços de parentesco e de afeto, formando uma família. Isso nós vimos lá na aula que nós falamos da família, né? Que dentro da família tem pessoas que são parentes e tem aquelas pessoas que são tão próxima da gente, que a gente gosta tanto, que acaba fazendo parte da nossa família. Falamos também das crianças que moram em abrigos, que as pessoas que convivem naquele lugar, que cuidam delas, outras crianças, acabam fazendo parte da família delas também, certo? E por falar em família, olha o que a Vivi trouxe para nós. Vamos assistir a um vídeo com a participação da professora Ana Carolina e sua filha Helena, inspirado no livro Um Amor de Família, de Ziraldo. E vocês sabem quem é o Ziraldo? Ziraldo, ele é um cartunista, um desenhista, um jornalista, um cronista, um chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. Quanta coisa, né? E ele escreveu vários livros infantis. Tem um que eu tenho certeza que você conhece. O personagem mais conhecido dele é o Menino Maluquinho. Mas hoje nós vamos ver esse vídeo que foi inspirado nesse livro, Um Amor de Família, que aparece ali do ladinho, certo? E como foi falado, esse vídeo foi com a participação da professora Ana Carolina e da sua filha Helena. Vamos assistir?
Um amor de família. Ziraldo. Eu hoje vou apresentar a vocês a minha família. Este sou eu, o filho. Este aí, de óculos, é o papai. E esta, com a rosa no cabelo, é a mamãe. Este é o pai do papai. Ele é meu avô. Esta é a mãe da mamãe. Ela é minha avó. Este é o pai do papai. Ele é meu bisavô. Esta é a mãe da mamãe. Ela é minha bisavó. Esta é a irmã da minha mãe. Ela é minha tia. Este é o irmão do meu pai. Ele é meu tio. Este é o filho da irmã da minha mãe. Ele é meu priminho. Ai! Ele me deu um soco. Mas eu adoro a titia, mãe do meu primo. Ela sabe tantas coisas. Ela me ensinou que em inglês amor é love, que em francês amor é amour, que o amor é lieb em alemão, que em italiano amor é amore, e que em espanhol amor é amor mesmo. E que amor é Liebschaft em Yiddish. Ela me ensinou até a escrever amor em japonês. Meu primo é um pestinha. Mas minha tia é um amor. Fim. Tchau, tchau. E daí, gostaram? Eu adorei! Temos que agradecer à professora Ana Carolina e a sua filha Helena, né? Por abrilhantar a nossa aula. E olha lá o que a Vivi veio nos falar. Já que nós falamos de diferentes parentescos, ela vai propor uma ideia. Vamos fazer uma atividade? Complete a frase com a alternativa correta. Então vamos lá? Olha o que a Vivi veio perguntar para você. Ela vai fazer uma pergunta e tem 3 alternativas para você falar qual é a correta. A irmã do meu pai é minha avó, tia ou prima? Pensa aí. Irmã do seu pai. Ou até poderia ser a irmã da sua mãe. O que ela é sua? Será que ela é tua avó? Será que ela é tua tia? Ou será que ela é tua prima? O que você acha? Se você falou que é sua tia, acertou! Vamos para mais uma? O pai da minha mãe é meu avô, tio ou irmão? Agora nós vamos pensar aí, por eliminação. Tio a gente já viu que não é, porque tio é irmão do pai ou da mãe, certo? Vai ser teu irmão se é pai da sua mãe? A única alternativa certa é o seu avô, certo? Vamos para mais uma. O filho da irmã da minha mãe é meu pai, irmão ou primo? Já descobrimos que a irmã do seu pai e da sua mãe é sua tia, certo? Agora, o filho deles, o que é seu? Será que é teu pai? Acho que isso não dá muito certo, não. Será que é teu irmão? Daí tinha que ser filho dos mesmos pais. Ou é o teu primo?
Se você falou que é primo, acertou. Vamos fazer mais uma? O filho do meu pai é meu irmão, tio ou primo? Ah, professora, mas o meu pai só tem um filho. A gente aqui está usando a imaginação. Se tivesse mais do que um filho, o que ele seria seu? Essa tá fácil. Seria o seu irmão. Mais uma. A mãe do meu pai é minha prima, tia ou avó? O que você acha? Prima, já vimos que é a filha do teu tio e da tua tia. Tia também não, então é a sua avó, certo? Falamos um pouquinho sobre os parentescos que a gente tem dentro de uma família. Então vamos continuar? A Vivi trouxe um recadinho bem importante. Existe uma lei federal que diz assim: nenhuma escola pode negar matrícula ou recusar o acesso de crianças ou adolescente especial. E especial pode ser aquele que tem Down, que escuta pouco ou nada, que enxerga pouco ou nada, que não consegue caminhar. E para falar de crianças especiais, apesar que todas as crianças são especiais, mas falar das diferenças que existem na escola, a Vivi tem outra ideia. Vamos ler partes do livro Na Minha Escola, Todo Mundo é Igual, de Rosana Ramos. Rosana Ramos é uma professora do programa de pós-graduação em Ciências e Linguagem e também é professora da Universidade de Pernambuco. E ela é autora de diversos livros infantis e também pedagógicos, certo? E tantos os livros delas foram publicados aqui no Brasil como no exterior. E entre eles está esse que nós vamos ler, que aparece aí na tela. Na Minha Escola, Todo Mundo é Igual. Esse livro nos mostra que as crianças têm direitos iguais e devem ser respeitadas nas suas diferenças. Vamos ler partes desse livro? Olhem lá na tela. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito, o que importa é ir para frente. Tem gente que não tem braço e que só joga no gol. Tem outro que não escuta, mas que dança rock and roll. Tem um com síndrome de Down, que é o mais prestativo da escola. Quando alguém tem um problema, é o que mais colabora. Tem também um autista que gosta de ficar sozinho, mas sempre na hora do lanche divide com o amiguinho. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre, mas todos são importantes como prata, ouro e cobre. Tem gente que aprende depressa. Tem gente que demora um pouco, mas isso não faz diferença, porque um ensina para o outro. Tem branco, negro e japonês. Isso não faz diferença. O importante para a gente não é o que vem de nascença. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro, amazonense, goiano, tem paulista e estrangeiro. Na minha escola se aprende que não existe perfeição e que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Que bom se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil sem o tal do preconceito. Que bonito, né? Esse livro fala da importância do respeito, a fim de nos mostrar que somos seres humanos e cada um tem o seu jeito. Isso não quer dizer que não consiga alcançar alguns objetivos. Aquele que não tem braço, ele pode escrever. Quem não escuta pode se comunicar muito bem. É mudo, mas se faz entender. Se está em cadeira de rodas, pode praticar esporte.
Se não enxerga, ele sabe nos identificar pela voz, até pelo cheiro. Tudo fica mais fácil sem esse cruel preconceito e a gente utilizando respeito, certo? E a Vivi tem uma perguntinha para você. Agora quero saber a sua opinião. Você acha que os ambientes e os móveis da escola são adequados para atender às necessidades das crianças especiais? O que você acha? Você acha que não só na escola, mas os outros espaços são adequados para atender às diferenças? Olhem lá a atividade que vocês vão fazer. Desenhe ou escreva o que você mudaria na sua escola para ficar mais acessível a todas as crianças. Uma escola acessível para todas as crianças é aquela que tem algumas adaptações. Por exemplo, uma adequação arquitetônica, ou seja, na construção dela. Rampas para cadeira de rodas, banheiros adequados com corrimão, com pias mais baixas, até a sinalização visual, com cartazes ou luzes que chamam a atenção, ou até a parte tátil que a gente sente, né, na pele. Por exemplo, um caminho diferente que a gente possa andar, diferente de um ambiente para outro, bebedouros, móveis adequados, certo? Então é isso que você vai desenhar, o que pode melhorar para todas as crianças. Você pode desenhar o que eu falei, ou até usar a sua criatividade e imaginação e fazer algo diferente. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já terminou sua atividade? Se você não terminou agora, você pode fazer depois. O importante é fazer todas as atividades, certo? E a Vivi está curiosa. Como eram as moradias de antigamente? Será que se modificaram ao longo da história? Que pergunta interessante! Vamos ver as moradias antigas, do passado, e vamos ver se teve alguma modificação, certo? E vamos começar bem antigamente, na pré-história. Naquela época não tinha casa para morar. Descobriram então que um lugar adequado eram as cavernas, as grutas, pois era um lugar que daria proteção e abrigo contra a chuva, o frio, o calor e até mesmo de animais selvagens. Lembra que a professora falou das moradias, das casas, para nossa proteção e abrigo? Desde aquela época eles viram essa necessidade, certo? E agora vamos ver no Egito Antigo. No Egito Antigo, o tamanho e a qualidade do material usado dependiam da classe social, ou seja, do dinheiro que a pessoa possuía, a qual família também pertencia. Os palácios eram moradias de pessoas ricas, certo? Eles eram feitos de tijolos e também de pedras. Os mais pobres utilizavam madeiras e juncos de papiro. Papiro é uma planta para construir sua casa. E ali na imagem nós vemos a representação de uma casa simples e como era a vila dos trabalhadores lá no Egito, certo? Vamos ver mais um? Na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, as residências, moradias, elas não eram luxuosas, eram bem simples. As casas gregas, então, eram simples e a beleza era reservada aos templos e monumentos erguidos em honra aos deuses, certo? E na Roma Antiga? Na Roma Antiga, eles já tinham casas com quarto, sala de jantar, cozinha, banheiros, mas também havia um espaço específico, só encontrado nesse tipo de casa naquela época. Nas casas romanas, era um pátio ao ar livre com um belo jardim, como nós podemos ver ali na imagem, certo? E a Vivi tem outra ideia. Vamos lá ver? Agora vamos ver algumas curiosidades das moradias em diversas partes do mundo. Nós vamos conhecer algumas moradias bem diferentes do que nós temos aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Na África, habitações na África. A África é um continente. Em alguns lugares é costume pintar os murais nas suas casas. Pode ser desenhos de cores vibrantes, coloridos, como aparece ali na imagem. Essa primeira imagem é de um grupo étnico chamado Nedebeles, que fica na África do Sul, esse grupo, mas também em Zimbábue. África do Sul e Zimbábue são países da África. A segunda é do povo Cassena, que fica no país chamado Burkina Faso. E olha que interessante. Esses desenhos são feitos pelas mulheres. Elas ensinam umas às outras, passando de geração a geração. Ou seja, a avó tinha o costume de fazer esse desenho, ensinou para a mãe e a mãe vai ensinar para os filhos. E essa filha, quando tiver filhos, também vai ensinar. Bem interessante, né? E esse outro, a Casa Barco, que é lá do Vietnã. O Vietnã é um país que fica no continente asiático. E é um lugar com muitas praias, com muitos rios. Tanto que os pescadores moram em casas-barcos. E o interessante é que elas ficam assim, um do ladinho do outro, como aparece na imagem, naquela imagem aérea, certo? Acabam formando uma vila sobre as águas. E o legal é que nessa vila tem comércio, tem lojas e tem até escola para atender as crianças. Bem diferente morar dentro de um barco, certo? Vamos conhecer mais um lugar?
As tendas árabes, que fica na Arábia. A Arábia fica na Ásia, no Oriente Médio. E lá tem o terceiro maior deserto do planeta Terra. Deserto é um lugar com bastante areia, certo? E lá é costume morar em tendas. Tendas, professora? Tendas feitas de tecido. Por que eles moram em tendas? Primeiro que eles não têm um lugar fixo, eles são nômades, eles acabam morando em outro, saindo de um lugar para outro. Pensar que lá o deserto, durante o dia é muito calor e à noite é frio, e também tem as tempestades de areia. Então quando eles sabem que tem um lugar que vai ter tempestade, eles não vão montar sua tenda lá, eles vão para outro lugar, certo? E olha o que a Vivi veio nos lembrar. As moradias podem ser divididas em diferentes espaços, como quarto, sala, cozinha, banheiro, entre outros. Eles são chamados de cômodos. Neles, a família convive e realiza diversas atividades. Vamos fazer uma atividade sobre isso? Olhe lá, tem uma casa mostrando alguns cômodos da casa. Eu vou falar uma característica desse cômodo e você vai me dizer onde ele aparece na tela da imagem, certo? Vamos começar? Local onde é preparada as refeições. Já conseguiu identificar onde é feito as refeições? Se você mostrou ali e falou que é a cozinha, acertou. Vamos para outro. Cômodo onde as pessoas descansam, dormem. O que você acha? Qual cômodo da casa é esse? Se você falou, é no quarto e mostrou essa imagem, acertou. Vamos para mais uma. Lugar da casa onde as pessoas se reúnem para conversar, assistir TV, receber visitas. Sabe onde que é? A sala. Acertou aí? Cômodo da casa onde está instalado o chuveiro, o vaso sanitário. Esse tá fácil. O banheiro. E em algumas casas há um lugar somente para estudo e trabalho. Você sabe qual é esse cômodo? Muitas vezes se chama escritório, certo? Acertaram os cômodos da casa aí? Nós vamos fazer uma atividade agora de verdadeiro ou falso. E o nosso tema é comunidade. Eu vou falar alguma coisa e vocês vão falar se é verdadeiro ou se é falso. Vamos lá? As pessoas vivem em comunidade? O que você acha? Se você falou que é verdadeiro, acertou! Nós vivemos em grupos sociais, em comunidade, desde o período pré-histórico. Nós já estudamos sobre isso. Mais uma. Há comunidades grandes e comunidades pequenas. O que você acha? Isso é verdadeiro ou falso? Se você falou que é verdadeiro, acertou. Vou dar um exemplo. Uma comunidade familiar pode ter poucas pessoas ou muitas pessoas. Existem, então, comunidades grandes com muitas pessoas e também pequenas com poucas pessoas. Mais uma pergunta. Podemos viver sozinhos, isolados de outras pessoas? Dá para viver sozinho, isolado? Esse é falso. Até eu acho que deve ser bem triste viver sozinho, né? Precisamos das outras pessoas para conversar, para nos ajudar, para aprender e tantas outras coisas. Outra pergunta. Em uma comunidade, todos precisam e devem trabalhar. O que você acha? Todos precisam e devem trabalhar? Se você falou falso, acertou. O ideal seria que as pessoas que querem e precisam trabalhar tivessem seu emprego. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, que existem muitas pessoas desempregadas. Mas pensando aqui, criança deve trabalhar? Se for um trabalho que prejudique
o seu estudo, o seu lazer não é legal, mas ela pode colaborar dentro de casa mesmo. Por exemplo, arrumando a sua cama, enxugando uma louça, deixando as coisas organizadas, não brinquedo por toda a casa. Então, se a gente for pensar dentro de uma comunidade, não são todos que podem trabalhar, certo? Seria o ideal que todo mundo que pode trabalhar e quer tivesse o seu emprego. Mais uma. Todas as comunidades são iguais? Verdadeiro ou falso? O que você acha? Se você falou falso, acertou. Veja lá, nós temos comunidades diferentes, como a comunidade virtual, a comunidade indígena, as comunidades quilombolas, entre outras. Essas comunidades são diferentes e agem de maneiras diferentes. Mais uma. As pessoas da escola formam a comunidade escolar. Isso é verdadeiro ou falso? Se você falou verdadeiro, acertou. E olha essa daqui. As pessoas de uma família formam a comunidade familiar. A família é o nosso primeiro grupo de convívio, a nossa primeira comunidade. E você acha que isso é verdadeiro ou falso? Se você falou verdadeiro, acertou. A família é o nosso primeiro grupo de convívio, a nossa primeira comunidade. Outra, as crianças não precisam ajudar na comunidade. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Não precisa? Pera aí. Se todo mundo colaborar, é muito mais fácil, né? E você, enquanto criança, pode ajudar, seja em casa, na escola e até na rua. Por exemplo, fazendo coisas certas e ajudando os outros. Jogar lixo no chão é legal? Não, você pode colaborar nisso. Destruir algum bem público é legal? Também não, você pode colaborar nisso. Cuidar da natureza, das árvores, das plantas, tá certo. E você pode ajudar nisso, certo? Mais uma. Posso fazer parte de mais de uma comunidade? Você pode fazer parte de mais de uma comunidade? Isso é verdadeiro ou falso? Se você falou verdadeiro, acertou. Lembra que a professora falou que nós temos diferentes grupos sociais e também diferentes comunidades. O respeito, a solidariedade e a união devem fazer parte da comunidade. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Se você falou verdadeiro, acertou. Isso deve fazer parte da nossa vida sempre, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!